Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um dia aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje a gente vai continuar o vídeo falando sobre simbolismo, né? No último vídeo a gente passeou por Nova York, né? E discutiu um pouco, né? A gente fez a pré-apresentação da discussão sobre simbologia. E aí a gente foi desvestigiando a partir do trajeto o quão a simbologia ela representa para nossa principalmente segurança, uma vez que a gente utiliza ela como um recurso de gatilho. E aí a gente compõe a partir desse gatilho e dessa segurança uma nascente que desaproxima cada vez mais a trajetória desse planejamento, né? Uma vez que a gente tem uma meta ou precisa definir uma meta em vida, a gente pré-cognitivamente destaca o que é seguro para escalar dessa segurança o objetivo, né? E aí, conhecendo bem o que é seguro e se familiarizando com essa segurança, o inseguro fica tão revelado a nós que, dissentindo essa revelação, a gente vai contra. Automaticamente, por desfalecer a nossa pré-cognição frente à segurança. E aí, a essa segurança, a gente revela da ciência, de nós para com o conhecimento, terminais sensitivos, né? Esses terminais sensitivos, eles são desescalados por essas sentenças semelhantes que nos percute gerenciar essa segurança sobre a defractação que expede em nós contrações. Só que, assim como a gente constrói paredes para amparar o desequilíbrio causado pelos ambientes, que nos expede muito gasto de energia, nós construímos dentro de nós, a partir dessas descontrariações pulsadas por essa busca de equilíbrio frente ao gerenciamento orgânico, né, de ser e estar sobre uma atenção, um reencamadamento dos estresses, né? E isso simbologicamente no organismo se discute a dizer que está adaptado, não é mais um risco, é seguro. Então a segurança, visto isso, se mostrou projétil, um projétil que cabe a nós construir para sobreviver, uma vez que é objetivo nosso sobreviver cada vez mais e melhor, ser e estar sobre o tempo, que é simbológico também, o maior possível, né? E dividir esse maior quando se sobrecarregar, para que prospere, né, esse sentimento. Toda a eficiência de discutir projetos
desencadear propostas, né, se retém a esse senso comum, né? É um senso comum que predestina o homem se incapacitar cada vez mais de entregar do seu serviço de incapacitação uma segurança. Bom, segurança então é ciência. E a segurança, ela desescala a partir de projetos. Ou seja, o homem constrói essa segurança. Com a cognição de colher energia desses ambientes, por necessariamente precisar dessas fontes externas, principalmente as fontes de alimento, o ser humano, ele, ao observar e de se estimular-se frente a essa observação, ele encontrou formas de escutar, né, o diálogo, a recepção sensitiva. Só que para revelar essa sensibilidade, ele precisou de descompor um método de escrita, de cognição desse sentimento, para revelar ao mundo essa relação de unificação dos seres em residência, que sofrem sobre fontes e detectam a partir das desconstruções detectáveis. A nossa desconstrução frente a uma pressão despressiona uma reação, e assim sucessivamente para com todos objetos vivos ou não vivos na Terra. E isso é simbologia. Por quê? Porque isso nos diz algo. E tudo que nos diz algo, simbologicamente nos diz, entre as escalas de referências, se é seguro ou não continuar. Por quê? Porque só será seguro continuar se esse passo à frente não me causar uma reação contrária, superior a que eu suporto, ao que o eu que quer seguir o trajeto suporta, né? Ou analogicamente o carro ali da frente, por exemplo, ele só vai continuar acelerando, né, a partir do limite do carro da frente dele, e se ele tiver gasolina. Então essas coisas que lhe dizem seguro lhe permitem seguir o trajeto seguro a partir desse referencial. E é o mesmo que ocorre na ciência, porque toda essa descontração revela algo, e esse algo é simbologicamente importante, desde que reaja frente a uma referente. A referente de ser e estar é a segurança, é o equilíbrio. Metodologicamente, então, sobre essa desintuição, nós projetamos a roda da vida. Por que a roda da vida? Porque nós precisamos de entrar nessa roda em um grau de estar rodando. Porque se não entrarmos nessa roda, se não conseguimos um raio desse núcleo de ser vivo, a gente não consegue sobreviver. A nossa sobrevivência se torna falha, né? Não há um consenso seguro, uma divisão perfeita ou próxima da perfeição de consentir o viver. Então, o desempenhar-se para com isso fez com que nossos antepassados, construísse tudo sobre essa cognição segura.
né? Desde o primeiro projeto de acontecer e ser acontecido, por essa razão dessa descontração, dessas forças que expressam em nós sentimentos, a gente foi destacando e acolhendo cada um deles e simbologicamente buscando a discreção mais perto da trajetória fértil dessa segurança. E aí as academias floresceram e florescem até hoje esse expediente de acolher cada vez mais fino e mais apurado as relações que fazem os elementos da natureza, a partir das escalas de ser e continuar sendo decompostas frente às nossas composições a elas, produtos de conhecimento, da simbologia cognitiva de apurar diálogo de conhecimento, não só para com nossos, mas para com essas energias, esses estados da matéria que nos vêm materializar programas. E programas são referências, são metas que nosso ser vai se programando para poder chegar no final do dia com um resultado cada vez mais apurado dessa sequência, né? Desse trajeto, dessa vida. Então tudo isso vai colocando o ser em uma roda, e essa roda ela é sugerida pela natureza. A natureza, ela tem a sua roda. Os alimentos, eles escrevem histórias, desde da semente até o fruto, né? E nós, consensualmente, sobre esse equilíbrio e esse prazer de ter frutos, né, e de dar frutos, para poder depois da decomposição em solo tirar o aproveito, nós nos dividimos e nos florescemos em frutos, para poder da mesma forma conseguir rodar e chegar em um referencial. Contudo, né, existem pessoas que, por idade e por consentimento de escalar uma roda, né, um trajeto em vida, sobre os nossos conhecimentos e as discussões que nos fazem prevalecer uma meta, né, a segurança, prevalecer a segurança, se dizem confortáveis em sensibilidade para destacar se algo é seguro ou não, para poder ser rodado, né, para pessoas aderirem a essa roda. Vamos supor que, por mais que seja projetado segurança, existem rodas para todos os seres rodarem, certo? E é necessário, né? Isso quer dizer que a capacitância sensitiva do ser humano lhe corrige frente às escolhas que ele está para tomar.
E essa capacidade sensitiva, ela é conquistada com o estudo. O estudo não é ir na academia, não é necessariamente pegar livros e se decupar em livros. O estudo é a repetibilidade de uma rota, de uma programação. Seja qual for a programação, todos os elementos que comportam essa programação digestam o compassar dessa programação. Ser sensível é reconhecê-los e principalmente reconhecer a mudança que ocasionalmente acontece nesses meios de programar. Isso é ser inteligente, isso é se antecipar e isso é procurar escolher melhores escolhas, né? Sobre essa razão, então, e esse senso de segurança, né, a gente vai tentar, né, agora vou fechar essa janela aqui e vou abrir essa aqui. E aí nós vamos para a simbologia, né? Ar marcado contração na versão aplaudida, né? Por que aplaudida? Porque se a contração ela revelar segurança, ela será aplaudida e a versão da programação vai se tornar atualizada. Simbioticamente, simbologicamente, vai acontecer esse processo frente ao sistema que roda, né? Roda a partir dessa sensibilização. E aí, deplorando a sensação, reincidindo essa sensação, conhecendo essa sensação exposta pela reação em cadeia, a segurança acontece e a escolha é feita. Deplorando é você insistir repetidamente na consideração da proposta iniciada, né, por se programar a ela. Porque se você enxergou algo que lhe mandou ir, com certeza esse algo está lá. Porque as suas sensações, elas não falham, elas são exatas. A única coisa que falha que pode falhar nessa roda é o desconhecimento, é a insensibilidade do percurso. E isso lhe causa insegurança. Insegurança lhe manda abrir mão das reações em cadeia. E aí você sofre um engano e aí você não consegue a vitória. Ou você não consegue encontrar aquilo que você viu, que as suas sensações viram. E na lâmina da palma, a palma, né? A gente tem a palma da mão e nela existe uma lâmina. Vamos aqui, ó. Acho que tem que fazer isso aqui. Ah, não, eu teria só que fazer isso aqui. Não. Ah, agora deu. Então, olha, na sua mão, a sua mão é um mapa circuitivo. Porque ela é uma das linhas de entrada de energia contátil, né? Essa energia contátil
sobre revelação em você, laminadamente desemprega o desimpulso, a discussão. Ela uniformemente descontactuar a matéria, tendo a matéria vida ou não. E nesse contato, essa lâmina, ela revela sobre a descontração algo. Esse algo que desencontra em você diz compassivamente chegar em áreas de você e desativar essas áreas, ou ativar. E isso lhe revelar um sabor, um saber que cabe a só você dizer se sim, é seguro ou não. Mas o que vai fazer você saber disso ou não é você ter a sensibilidade, apurar o seu aflorescimento sensitivo. Porque dentro do espelho de você, por mais que simbologicamente a gente tenta discutir que a sensibilidade está para todos da mesma forma, em algumas ocasiões, isso é indiscutível fisiologicamente a partir das formas diferenciais dos indivíduos, da individualidade. E aí, sobre esse preceito dessa natureza e desse circuito de exatificação, não importe o seu estado de roda, de raio, né, aonde você está rodando. Se você está rodando e você consegue considerar nesse rodar e desse conhecimento dessa roda o que lhe chega e diferencia e que lhe atualiza. E isso é contáctil, isso transpassa pelas lâminas, né? Nessas tabelas aqui de desimpressão, ó. Agora vamos encontrar a ciência disso. Então, a ciência disso, né, a insuflação do contato sobre descrição compressivas gera um desintuição cognitiva, né? Então, quanto mais você tem revelação do ser em você, né, dessas sensações em você, a intuição mais se acende, né? E aí você descompassa com essa intuição essa contração. E o transpassar do soar dela, que arde nos terminais receptivos, procura distender escolhas, né, sobre o alvo, a noção do risco, né? Por quê? Porque esses embolos de canais sensitivos, eles são organizados matematicamente a partir dos compassos de razões que são programas em você de conhecimento. Então esses são os dígitos interiores que desintegram as suas ações exteriores. O que você conhece dessa sua roda desrodar e desintegrar em você recepção cognitiva, esse compasso de terminais que se abrem ou se fecham frente aos conhecimentos, pois existe um mapa, né, desses conhecimentos que são percorridos diariamente. O que desvia desse mapa, desses valores, lhe ativa receptivamente um diferencial. E esse diferencial lhe faz, né, escolher
razões para destemer, desinvestigar a positividade ou a negatividade desse discurso, né, ativo que faz nessas suas rotas. E aí isso lhe entrega uma noção desses riscos. E aí até que você diz a noção conhecer, batistar desse equilíbrio um valor preditivo. Você diz buscar conhecimento, e isso é deplorar a sensação. E é isso que o ser faz até se assegurar simbologicamente desse gatilho de atividade e integrando essa atividade na sua roda, no seu desconhecimento de passar. Ao ar de exposição contratada entre as sondas de resposta moram decorações. O que são isso? Decorações. Sabe quando você diz empregar um cumprimento a alguém, né, dizendo oi, tudo bem? Oi, eu gostaria de ver esse produto. Oi, como é que vai? Sabe, esses dizeres aos seres sobre o que você desconhece deles são decorados. Isso são trajetos de desimpulso sináptico, descontração. Isso também é uma roda, né? E roda em função do conhecimento dos seres que rodam nessa estação. Então, todas essas estações, esses elétrons em órbita, eles descontratam contrações em você até que você desassegura simbologicamente, simbioticamente, as decorações de comprimento que lhe desarma frente à recepção a eles. E aí, há arquitetos que deformam a partir dos elementos primordiais as proporções que elas precisam escalar da intimidade. Porque, olha, assim como o plano assim como em um gráfico a gente tem as retas verticais, horizontais e diagonais, né, a profundidade. Os seres, eles aprofundam em nós valores, né? E sobre essa arquitetação de valores, a gente, como na segurança, e a gente desritmifica essa segurança a partir das semelhanças que nos é sensitiva, a ponto de afinalar e revelar maior contração sensitiva para poder estar sobre certas fontes. Isso arquitetamente, a partir desses encontros, a gente vai deformando vagas de organização, principalmente organizações de valores que encontram-se nesse eixo aqui, ó, a profundidade. Porque essa profundidade é o que diz intimamente de você um expediente para as proporções que a sua intimidade precisa desintimar a elas sobre comprimento. Então, às vezes a gente não consegue cumprimentar alguém, não porque a gente não tem a gente não gosta dela, mas é porque a gente não tem intimidade o bastante para poder desvencer, despagar sobre um plano, porque às vezes, dependendo das condições
propícias, né? Tanto essa roda se depende de várias coisas, né? Quantos elétrons estão orbitando nessa rota, quanto de conhecimento eu tenho, quais áreas são mais arriscadas, né? Então, para a intimidade, ela relaxa o nosso eixo adrenérgico. Esse eixo adrenérgico é o eixo que descomanda os desimpulsos nervosos falados no vídeo anterior. Vou deixar no card aqui. Mas aí, desses impulsos colinérgicos, né, a estação central, ela dividir sobre a dispersão que chega a porcentagem de energia que vai ser reflexa sobre o referente. Então, nessa reflexão sobre o referente, se você conhece o referente, você olha o referente e o estado do referente te diz algo, né? Você meio que já predispara, né, uma porcentagem X de escoada dessas razões colinérgicas entre adrenalina e noradrenalina, para poder gerar uma intimidade X, para poder ver vetorialmente a reação que você vai emitir. Você vai desarmar-se para poder fazer esse comprimento. Aqui é quase um toque de bola mesmo, né? Às vezes você está no campo de futebol. E aí, para você tocar a bola para alguém, você precisa de discutir várias características do meio. É a mesma coisa. E a mesma coisa que ocorre nessa discussão, para poder você entregar a bola, fazer o passe de bola, ocorre para você cumprimentar alguém, desintimar o seu organismo a colocar um valor proporcional de colinergia para chegar no estado de equilíbrio frente ao tamanho do vetor que esse camarada expede em você. Às vezes o vetor assim não é tão grande, mas a sensibilidade revela tamanho a partir de um expoente. E esse expoente que eu vou falar é o expoente da semelhança, né? Nós colecionamos semelhanças porque a segurança, ela é eternamente um equilíbrio entre dois eixos. Isso é a segurança. Porém, o eixo que eu falo, ele às vezes não é tão transparente assim, nenhum foco, né? Porque às vezes você precisa desfocar algo para encontrar o eixo, né, dessa cognição, né? O eixo, ele está sempre sobre a centralização de um foco, de uma imagem. No caso de chutar a bola para alguém, o eixo é a referente sobre a bola. Só que não é só a referente sobre a bola. A bola, ela está no meio. Esse alguém está aqui e esse alguém está aqui, ó, descomandando a bola. Então, a referente não é só esse trajeto de entregar essa bola aqui, ó. A referente, ela diz o equilíbrio que esse camarada precisa fazer para descontrair na medula o cálculo que lhe prediz vencer todas os destempéres do ambiente. Então, vai depender do ambiente X para poder desrevelar capacitância para esse camarada aqui, ó,
conseguir lançar essa bola. E existem N maneiras de o camarada chutar essa bola e chegar aqui. Porém, essas N maneiras são dispostas na qualidade de um meio. E esse vetor, né, esse vetor aqui, ó, ele vai ser encontrado fazendo a partir de margem de erros de escala, né, motora que esse camarada pode alcançar. Então toda segurança ela tem essa razão de expedir a melhor colinergia, a melhor porcentagem desse eixo, né, de adrenalina e noradrenalina, para poder funcionar essa organização. Aí, para você ergonomicamente realizar o desimpulso, o diálogo, né? Porque esse desimpulso é um diálogo que desexpressa a natureza no seu estado, ou busca desexpressar a natureza no seu estado mais afirmativo. Isso é realidade. Aqui, ó, proporções que elas precisam escalar da intimidade. A se desintimidar, né? Aqui, ó, desintimidar. Me dar o quê? O valor, né? O valor vetorial que vai equilibrar, vai fazer o equilíbrio, né, propício para poder revelar uma porcentagem dessa colinergia, da colinergia que o organismo quer dizer. Vai desintimidar o conhecimento relativo. E às vezes dessa relatividade o único amparo é o ataque. O conhecimento relativo, desintimidar o conhecimento relativo da segurança, né? Porque o estado de conhecimento, quando você não conhece, você está em conhecimento, ele tem uma margem de porcentagem de segurança. Só que você está arrecadando segurança para poder dizer conhecido, né? Então esse cimento ele busca colocar crédito, né, nas disformas de razão para poder dizer que conhece, para dizer que pode desintimidar por conhecer e por ser seguro esse conhecer. E aí, para você conhecer, às vezes a única coisa que você pode fazer é o ataque, né? O ataque, ele dialoga uma inflexão que revela a pergunta, né, uma resposta, né, sobre, né, essas variações. Se o camarada chutar a bola, se ele não chutar a bola, ele nunca vai saber o que ele precisa de fazer para conhecer como chutar a bola, para passar a bola, né? Há vários tipos dele, sobre vários tipos de estratégias, né? Então existem várias estratégias, e existem vários tipos dessas estratégias. A informação, né? Essas informações que a gente faz dos elementos da natureza que nos estrutural a partir da organização de átomos que dizem de nós a eletroconfiança de reagir a eles, né? A eles frente à detecção da segurança, né? A sensibilidade, desencamada sentença de reação proporcionada, né? Então desencamada o que? A intimidade proporcional que sentencia o quanto seguro, o quanto de conhecimento a gente tem sobre determinado
determinado objeto, matéria. E aí a gente tem um gráfico aqui, ó, que revela, né? Na prática, a deslimitância acontece e a sobrebarra, né? Deslimitância sobre barra. Que barra é essa? É a barra que diz escala positivo ou negativo. No ar ou na terra, fixo ou móvel. Olha, a prática que diz limitância, elétron desencamada, sentença de reação proporcionada. Na prática, a deslimitância, né, o que diz limite, acontece e sobre barra. Por que sobre barra? Porque depois que ultrapassa essa barra, né, a barra, por exemplo, do negativo para o positivo ou do positivo para o negativo, desinforma um valor que dessequestra configuração, né? Então, se desbarra, é uma obrigatória configuração, né? Configuração de ondulatória, né? De colunar, de movimento. Divisão de bondência, né? Divisão desbondência. E eu coloquei assim, bondência, por quê? Porque esse estado de comprimento em nós, geralmente a gente deseja bom dia, né? E toda esse desejar, ele desescala em nós uma automatização de cumprimentar as coisas, né? E isso meio que gera uma pré-cognição no estado da gente, né? Desimpedir o pulso. O que é isso? É como se a gente criasse barras, portas para os pulsos. E aí, essa audiência revela o quanto de elétrons orbitam o núcleo do sujeito, o qual eu quero cumprimentar, né? Dependendo do quanto de elétron, eu vou ter que fazer muito mais força para desencamadar um comprimento, para poder chegar ao núcleo desse átomo e realizar o contato, para fazer a interferência positiva ou negativa que eu desejo fazer, né? E isso tudo é divisão, divisão. E a estratégia, e assim, deve ao que o me desficionar. Então, algo me desficionar. Por quê? Porque esse fissionar, quando você consegue esse descomprimento, eles revelam um conhecimento mais capacitante para poder fazer essa programação que a gente estava falando, né? Vamos lá, um pouquinho. Se eu tô passando nessa rua, pode deixar aqui assim. Se a gente está passando nessa rua e a gente está descumprimentando a ela os conhecimentos, quanto mais eu passo por essa rua e descumprimento os saberes, por mais que não haja um contato físico, mas os meus olhos, eles se fissionam para poder desrevelar a visão, o conhecimento de estar passando várias vezes por esse trajeto. Esse programa me torna reconhecível a ponto de eu me domar e domar os meus impulsos para não sair desimpulsionando incontroladamente
o meu ser ou o ser que me encobre a partir das camadas. No caso, a camada desse nossa aqui é o carro, né? Nas camadas que a gente vem falando aqui, são o organismo mesmo em organização de sentimentos para reconhecimento dessas audiências, não, né? Dessas bondiências. Comprimento das ondas, que diz impulso balançar-lhe na conjuntiva de fontes somáticas do meio. E aí isso é ciência de diálogo. Porque tudo que a gente consegue desimpulsionar, a gente consegue retratar com mais atenção. Quanto mais atenção, mais ciência, com significação, a gente consegue desentender a segurança ou o desvio padrão da segurança, para poder fazer escolhas melhores, né, de afastar ou se aproximar das fontes, né, ou de cumprimentar e de desintimidar a gente, ou continuar íntimo e não cumprimentar, né. Isso é deplorar a sensação exposta pela reação em cadeia. E tudo isso é matéria-prima da simbologia, né? Os sentimentos em cadeia. Essa cadeia de reações é matéria-prima da simbologia. E olha só, se eu pegar aqui uma função orgânica, vou pegar uma felinamina. Vou pegar anilina, não. Fenilamina, ditilina. Um pouquinho, ó. Antiarrítmicos cardíacos. Vamos ver quais que a gente acha aqui. Antiarrítmico. Um pouquinho, ó. Feniletilamina. Era esse que eu queria, esse aqui, ó. Não é esse, não. Bom, olha só. Isso é uma simbologia, né? A programação que isso pretende fazer no organismo, simbioticamente, diz pré-condicionar o organismo a se contrair sobre o dígito que esse símbolo quer realçar, retratar. Uma pílula, né? Uma volta, né? Vamos pôr aqui, ó. Campo de treino de corrida. Imagens. Olha. Isso aqui, ó. Olha uma pílula, né? Cara, dá uma volta. 3 voltas por dia. Sabe? Isso é uma programação. Quanto mais você faz, mais você gera intimidade, mais você conhece o trajeto, mais você se pré-organiza a desconhecer e se fortalecer a essa passagem. Mas isso aqui é semelhança, sabe? Semelhança é segurança, segurança é roda, né? Ciclos orgânicos. Ciclos de imagens. Não é ciclo orgânico, não. Ciclos dos elementos. Então, olha. Vamos ver aqui. Madeira, fogo, terra, metal. Tudo
ele se engrena a partir da nossa utilização, né? E isso é muito relevante em ciclos, né? Isso é a segurança, isso é a harmonia. Isso é prever que enquanto o fogo está aqui, a água está para cá. E se eu quiser mudar o estado do fogo, eu tenho que despressionar o fogo com água, né? E aí sucessivamente. Só que para esses elementos se encontrarem, a solução deles no ambiente, para eles se encontrarem no ambiente, é encontrarem os seus estados de equilíbrio. O fogo, ele é a temperatura, né? É o estado de maior agitação que as partículas conseguem, né? Sobre o ar, né? Disposto em ar é o maior estado que elas conseguem de si mesmo, né? Isso é o fogo. Madeira já é uma disfunção de correlações de elementos na natureza, que diz encontraram os seus estados de equilíbrio para se formarem como madeiras, né? Então toda a vida em sobrevivência, principalmente o que decai da nossa vida, né? Das atividades que a gente faz, se transformam, né? Na natureza nada se cria, nada se perde. Veja bem, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E a transformação e a sobrevivência das transformações que decaem, decaimento de atividades, tipos. Cálculos de decaimento radioativo, biológico, então aqui, a gente tem cálculos que revelam um decaimento, que é o tempo, sobre essa simbologia de tempo que a gente diz rodar. A gente tem o quanto de tempo desroda para que determinado tipo de reação em cadeia, né, exposta pela reação em cadeia, no núcleo que fissiona um órgão ou gera um vetor diferencial de atividade nesse desserviço da pessoa, por exemplo, nesse trajeto aqui, ou na construção desse bloco de programação aqui orgânica, nós temos como calcular esse tempo de atividade. Na farmacodinâmica, a gente desocupa isso a partir de como o fármaco ele se divide na corrente sanguínea e ele se prefere em criar atividade, em estímulo para determinado órgão. Por exemplo, quem canta, toma fármaco para cantar, o canto ele ativa mais os rins, né? Então ele aumenta a atividade renal, né? Vamos pôr que o cara que lê, ele ativa mais as atividades neuronais, as atividades cerebelares, atividades de trabalhos com fotoelétrons, né? E aí tudo isso nós temos os tempos de meia-vida. Você tem aqui a quantidade final, né? A subtração dessa energia que chegou vai ser a energia que era, né? O estado da matéria que era antes, seu estado zero,
vezes a 0,5 dele, né, a metade dele, 1/2, a divisão elevado ao tempo, né, o tempo de meia-vida, que é o tempo sobre o tempo de meia-vida, né? E cada atividade a gente tem tabelas para o tempo de meia-vida, né? Tempo de meia-vida das atividades, radiações. Aqui, ó. Então, a partir de pesquisa e laboratório, a gente fez as perguntas para essas fontes de radiação, e essas fontes, elas nos disseram o quanto de atividade sobre um detector ela diz decair, né? E quanto tempo ela decai. Então, a partir desses padrões, a gente encontrou o que a gente chama de meia-vida. O quanto de tempo que precisa passar para que a atividade gerada a partir desse radioisótopo, ou das radiações e tal, ou da atividade que um corpo faz, precisa de tempo para poder se esperar, para poder chegar em um estado de menor atividade. E sempre decai pela metade, porque é um conjunto, é como se fosse um bolo cortando pedaços, sabe? Então é mais ou menos isso aqui, ó. A gente tem um bolão, e esse bolão, por exemplo, é o salário, ou é uma relação, vou falar uma relação sexual, né? Ou é o nascimento de alguém, ou é o falecimento de alguém. Tudo aquilo que dentro da programação, dentro desse campo, dessa roda que os raios lhe fecham, olha o raio. Eu vou pegar eu vou retroprojetar isso aqui no slide, porque vai ficar mais fácil pra gente fazer esse mergulho. Vou jogar ele aqui nessa banda, que vai casar bem com o que eu vou falar mais pra frente. Bom, vamos pôr qualquer coisa que modifica, qualquer chute que venha modificar a bola. E aí, que bola que eu tô falando? Ué, a bola da vida. É essa roda que lhe faz gerenciar diariamente o dia e a noite. Essa é a bola. A gente vai fazer ela aqui agora juntos, ó. Tchim, 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 tchim. Vamos só trocar ela de lado. Vamos virar a folha e olha a roda. Tan, tan. Uai, não é roda não? Eu achei que fosse, velho. Ah, tá. É porque eu tenho que fazer isso aqui, ó. Eu tenho que fazer um desarco dessa roda. Então eu tenho que fechar os arcos, ó. E aí a gente tem os arquinhos fechados. Agora sim a gente tem uma roda. E aí essa roda, ela é definida quanticamente para nós, né? Aqui, ó. Esses traços diagonais, eles são para nós eles funcionam para nós como profundidade. E o interessante disso é que nós vivemos e sentenciamos a vida, né, a realidade,
a partir da profundidade. Porque a profundidade é a que consegue vencer camadas do átomo, né? Esses somos nós, né? Só que quanto mais a gente desencamada nós, né, mais a gente estruturalmente fica encamadado frente a essa roda, né? Encamadado com estudo, com trabalho, com namoradas. Então olha só, esse é você, esse é o núcleo do seu sujeito. E esse núcleo do seu sujeito, ele é seguro, ele é o centro. No outro vídeo, a gente falou que o centro ele está com a segurança das colunares. As colunares são os cis, os SIs, que quando a gente diz sim, a gente descontraciona sobre uma miríade, né? Uma míriade. E olha uma míriade, o que é? Né, cara, isso aqui é uma mira. Só que essa mira é a que é mais importante, porque a mira que a gente está falando aqui agora é da segurança, que se embola nas lojas da mente para poder se desembolarem sobre essa eletrocircunferência da sua roda sobre vida, do seu nascer, acordar, viver e dormir, de você acordar e colher e dormir. Tudo isso, aqui você vai precisar de instalar uma paciência X, aqui você vai precisar de instalar uma atividade Y, aqui você vai ter que gerenciar uma profundidade Z, porque vai que aqui você quer criar um estado de razão sensitiva maior, vai que aqui você precisa de alimentar mais pessoas ou a si mesmo, vai que aqui você precisa de colher mais coisas. Então isso aqui é um programa que tem um eixo cognitivo que significa você, o núcleo do seu sujeito. E tudo isso aqui vai vibrar, vai se organizar em órbita sobre razões do núcleo, né? Quantos prótons, quantos nêutrons você tem nesse núcleo? Quantos elétrons você vai ter em órbita, né? Quantos você deseja? Quanto mais elétrons você tem, mais de camada e mais encamadado você fica. Então existe uma razão de equilíbrio para as suas definições de atividade, para as suas tomas de contas de atividade. Senão você vai precisar de uma mecânica farmacológica para poder voltar a te desapagar alguns elétrons, sabe? Senão você não vai conseguir fazer as metas diárias para poder manter tudo em roda, né? E aí isso pode te levar a umas dificuldades. Mas aqui, ó, vamos lá para esse ponto aqui, ó. Cara, então essa é a roda. Então olha só, esse é o primeiro quadrante, esse é o primeiro quadrante, esse é o segundo quadrante, esse é o terceiro quadrante e esse é o quarto quadrante, né? E aí imagina sua boca e os dentes da sua boca, imagine o seu tórax, né, os seus peitos, os seus braços. Eu quero que você contorça essa bola numa orientada anatômica, numa orientada orgânica. Imagine o seu olho, imagine o seu calcanhar, imagine todos os pontos seu que lhe atribuem semelhança de área, né? E tudo que diz semelhar a área diz se encamadar frente ao estado de equilíbrio e desequilíbrio que você tem. Então você tem uma proporcional, né? Você é um ser que se varia.
nas integridades, nas integrações de você que geram atividades diferenciais, os limites que elas vão chegar. E os limites revelam o eixo da roda. E aí esse aqui, ó, é o eixo. O eixo, ele desinforma o limite. Se você tira a porca fora do eixo, a porca se diz deslimitada, né? Ela está fora do eixo, olha. Ao anjo, né? O anjo, ele diz fora do eixo das atenções, né? Ele pode. É uma definição. E aí, então, quer dizer que o anjo, ele consegue controlar as atividades, porque ele sabe, ele está além das atividades do eixo que as pessoas chegam, ou as pessoas que ele é anjo para elas, né? Mas assim, chega de comprimido de anjo, né? Vamos cortar esse comprimido de anjo e agora vamos olhar para a sua luz interior que faz essa roda, né? Vamos pôr que aqui, ó, é a sua bacia, né? E aí aqui para cima é o seu tórax, né? Os seus membros superiores, e aqui para baixo são os seus membros inferiores, ou os seus dentes, né? Da mandíbula e os seus dentes da maxila, tanto faz. E aqui a gente tem uma contração, um eixo que descontrai, né? Faz as contrações de abertura. E todo o trabalho dessas aberturas aqui, ó, desempregam capacitações. Todas as notas que eu estou falando agora, elas estão reverberando a capacitação entre esses eixos. O eixo, por exemplo, da minha boca. Isso está me reverenciando uma atividade X, o qual eu estou buscando aumentar o meu raio, né? E aumentar o meu raio na tabela periódica, sempre consultando tabela periódica, ó. Raio na tabela periódica, né? Ele cresce de baixo para cima, né? Então, se aqui eu tenho água, aqui eu tenho elementos mais pesados. Vamos buscar uma tabela periódica. Ou seja, não é esta aqui, ó. Raio cresce de cima para baixo, né? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo mistura dos componentes que estão na minha integridade para poder desformar camadas, né? Camadas, por exemplo, nesse caso, camadas de saberes. Vamos aqui, ó. E aí, o que eu faço com essas camadas de saberes? Eu desreaciono entre as famílias utilizadas os elementos que são decompostos em mim, para mim suportá-los cada vez mais. Então, se eu estou nesse elemento, eu descomporto ele, obedeço ele, para desesticar ele cada vez mais e transformar esse elemento para me conseguir capacidade para desencamadar se caso necessário, dependendo da programação. E é isso que acontece, né? É isso que acontece na corrente sanguínea, no nosso ser, na atividade. Porém, assim como as propriedades do metal, no calor, aqui, ó, praticamente todos os metais apresentam brilho metálico característico, são bons condutores de calor e de energia e possuem altas temperaturas de fusão e ebulição. Então, olha só, assim como o metal, né, suas ligas metálicas, a sua razão de organização atômica
muda com o calor, né? Ela se organiza com ao expediente de uma fonte de calor, e essa organização dilata, faz dilatação nesse metal. A mesma coisa acontece no organismo, né? As células, elas desirritam frente a esse estresse e se dilatam a partir desses treinos de temperatura. Esse dilatar é a atividade, né? Quando a gente cessa a atividade, é como se a gente jogasse um objeto para cima. Ele para, e quando ele para, ele atinge 100%. Depois a força da gravidade toma conta e ele atinge 10%, 10V, né? A cada segundo que passa, né? E a mesma coisa acontece com o esticar das células, né? Com essa programação celular. É como se a gente desexpandisse elas em todas as dimensões, e quando a gente cessa o estado de expansão, elas voltam, né, perdendo energia para o meio. E a energia para o meio que elas perdem é para o meio orgânico nosso. Ou seja, há uma fissão de energia desses núcleos das nossas atividades. E aí nos gera mais energia ainda. E aí é como se a gente acelerasse o carro e aí freasse, né? Ou colocasse no neutro, né? E aí só com o impulso do acelerar, né, a gente diz da atividade uma desatividade em nós. Então isso é controle orgânico. Isso é farmacológico, farmacocinética, farmacodinâmica também. Não sei se deu para entender, mas como as células, né, como o equilíbrio da natureza sobre um desequilíbrio que alcança uma atividade X, né, um equilíbrio com a atividade realizada, ele tem uma proporcional, né? Então essa proporcional, conhecendo ela cai em uma função polinomial ou exponencial, tanto faz. Essa função que ela cai, ela se torna o contrário da contração, da expansão. Não sei se vocês veem. Então, se a expansão ela tá para a circunferência, a desexpansão sobre todas essas células está para a interjeição, que é um arco contrário. Então, nesse arco contrário, olha só, ele desflexionar, e essa desinflexão assume energia, né? Libera energia que diz contactuar as energias, as moléculas vizinhas, e aí essa descontactação vai sendo passada. E aí, assim como a gente falou desse passe aqui, ó, e o treino desse passe estica esse eixo aqui, ó, o conhecimento desse eixo e da formação que ele precisa ergonomicamente tomar para dar conta de transportar de um chute a bola para esse outro jogador. A mesma coisa ocorre com nós e com o nosso interior em organização dos desequilíbrios exteriores, para a gente jogar para esse desequilíbrio um equilíbrio que supera esse desequilíbrio, certo? Então, e a transição que diz indiretamente? Bom, até então a gente estava falando de uma diretiva, né? A gente colocou aqui um jogador passando a bola. E aí as deplorações dessas sensações, dessas necessidades que se discutem no eixo de adrenalina e noradrenalina, fazendo as balanças que vão desencarar, né? Vão em face da vitória, né? Da vitória vetorial, que vai desmediar a proporção colinérgica que é expediente desse estado, desse vetor de referência.
que é a segurança, né? Claro, mediado pela segurança, o juiz e tal. Então agora a transição que diz indiretamente, olha, assim como eu citei o anjo, que está sempre por nós olhando, acima das atividades, porque é o anjo que muito nos dá atividade para fazer, como um professor, né, um que profetiza saber, saber mais, né, ter mais razões de atividades. O anjo, na mesma conta, ele tem controle de camada, né? Então ele conhece as desproporcionais que vão ingestionar esses desestresses, né? Moleculares ou areares, né? Ou moleculares ou diárias, né? Sendo na farmácia ou sendo no campo dos esportes ou sendo no campo das relações naturais, da biologia, né, e das organizações dos seres. Aqui é ciência, né? E tudo isso, né, tem as suas atividades, né? E olha, isso expressa uma certa resposta, né? Porque todos os nossos desexpressares relacionando a algo desperguntam algo. E aí dessa pergunta, enquanto a resposta ela não se encaixa, a pergunta continua desestressando a atividade. Às vezes esse desestresse chega a ser até uma brincadeira do homem para se encontrar feliz em atividade, né? Se definindo um ser feliz. Ou seja, um ser que busca se tornar um anjo para alguém, caso ocorra a oportunidade, né? O professor ou isso, é mais ou menos isso. E aí, dentro dessas diretrizes, né, de segurança, existem para nós, principalmente seres que precisam de capital financeiro para poder velar pela vida, e esse capital ele é indiretamente propagado na natureza, e desadmitido em escalas que economicamente é muito difícil hidratar percussão. Então muitas pessoas que se desidratam frente a essa percussão, elas se perdem nas suas orientações de roda, né? Elas se desempenham muito e não conseguem rodar bem, e quando conseguem elas precisam de abrir mão de camadas, de vontades, de desejos, para poder continuar andando bem, né, seguindo os seus trajetos. E aí essa transição inflorescer a fosforescência que as atividades desse ser sentiam pela vida. Eu estou falando assim porque a temática disso é triste para nós, né? Então a gente tem fluorescência e fosforescência. Imaginem que sobre atividades a gente detecte essa atividade a partir de cores, e simbologicamente essas cores nos revelam os comprimentos que estão denotados pelas nossos desconheceres das ondas, né? Bom, se eu quero transformar a cor de determinada fonte que se colore, eu preciso de desincomodar ela mais, né? Esse desincomodamento foi nos revelado
a partir de materiais que assumem fosforescência, materiais luminescentes. Vamos buscar eles então. Materiais luminescentes são aqueles que nos revelam atividade. Então, aqui, ó, materiais luminescentes são substâncias com propriedades únicas que permitem a emissão de luz quando estimulados por uma fonte de energia externa. Se a nossa luz está para com a descrição das sensações que nos desgostar ou não gostar, nesses percussões que diz que nos faz desbrincar com essas matérias, né? que nos revela atividade e nos desencamada prestar contas para pagar, né, e tal, que a gente tem que pagar elas, né? Com o que? Com a atividade. A moeda mais sincera que existe é a atividade. Vamos falar cá para nós, né? Então, esses materiais eles são utilizados para variedade. Não, dispositivos eletrônicos e até na área da medicina. É porque pesquisa, né, e tal. A gente gera rastro, e rastro é cognição. É a cognição que os percursos sinápticos fazem, né, e se tramam a partir das energias que lhes obrigam a fosforescer. No sentido análogo, né, da cor que gera brilho, o nosso fosforescimento revela a desextensão sensitiva do que a gente pré-cognitivamente sentia. E isso é como se a gente, em uma área, a gente se contraísse mais. Vamos pegar a exemplo o estômago. Então, o estômago ele tem microvilosidades, né? Que são essas interjeições aqui entre os tecidos. Essas microvilosidades são adaptações da orquestra estomacal que faz entre ácidos, gastrina, hormônios, né? Ácidos biliares, as descontrações que sustentam o gerenciamento da passagem e absorção de elementos em várias descomposições de camadas, né? Porque, por exemplo, líquidos são muito mais fáceis de se aproveitarem deles, né? Utilizarem as propriedades dele, do que sólidos. Sólidos demoram mais. Tudo isso é visto na biologia, né? A água você desidrata, né? Destempera, descontrola o calor do organismo, e dissolve, ajuda a dissolver os alimentos. Agora, proteínas já são mais difíceis de quebrar, elas precisam de estratégias de descontrações. Essas estratégias elas são alcançadas, e quanto mais as pessoas comem carne, mais dilacera-se essas microvilosidades para elas corresponderem e gerenciarem esse processo. Porque veja o sistema fechado, veja a desocupação das fibras, que descompassivamente se contorcem, alcançando atividades cada vez mais superiores. E quando ela alcança essas atividades superiores, elas retornam aos seus estados, melhorando a capacitância dessas microvilosidades. Então aumenta o campo de descompassivar a divisão desses fluidos que lhe ajudam a contracionar, né? Ácidos biliares, gastrina, entre outros. Bom, e aí isso é uma forma de indiretamente, né,
Mas a gente estava falando sobre a fotoluminescência, né? E tudo isso que eu falei, né, de alcance superior das atividades dos raios para desenraiar e construir a partir das recompensas elétricas novos orbitais eletrônicos de si, fazer uma expansão de si, isso é fluorescente, né? Isso despede caloria e lhe recontrai-se diferente, né? A subtração, o delta dessa desexposição, ela revela fluorescência, fosforescência, né? Não, no caso é fluorescência. E isso é transição, que dizem diretamente. Só que dessas transições, a gente precisa cada vez mais de detectores para isso. Organismos complexos precisam de detectores complexos. Só que a complexidade é falta de segurança. Segurança é algo que a gente desimporta a partir de projetos de construção. Então, sempre um projeto que busca segurança se diz recompensa a partir da investigação de organismos complexos. Organismos complexos são sistemas econômicos da sociedade, são interiores dos seres, né? São partículas microscópicas, são coisas que estão além dos seres nesse terreno, ou seja, investigações de universos, né? do universo exterior ao que a gente tem conhecido. Tudo isso é complexo. Só que o descomplexar das academias tem ilustrado ganâncias dentro desses eixos das cognições e despontuado muitos trabalhos benéficos para poderem criarem projetos de desempenho dos seres a fim de que eles conquistem sensibilidade sobre um percurso escalar de segurança. O digitálico é reflexionado pelos pontos de paradas. Então, se a gente tem esses percursos, os pontos de paradas, eles digitam umas preocupações que a gente diz em observar na eletrosfera, desses fenômenos acontecendo para se inteirar se está acontecendo alguma desinteração que lhe faz despedir a atenção para com esse trajeto, essa meta. Então, esse dígito é uma inferência que despontua uma pergunta. E aí, por quê? Porque se há uma parada, há um desreflexo que lhe causou insegurança. Porque a segurança, ela é convencida. A segurança, ela é desencontraída. Ela desencontraída. A insegurança não. A insegurança dispara da ida. Se a gente se relaciona com alguém, principalmente em casamento, e quer continuar esse casamento, se a gente sobe no altar para poder dizer ao outro que na saúde e na doença, né, até que a morte separe, a gente precisa de estar preparado, de estar predisposto a desinsegurar-se dessa ida, né? Porque indiretamente você vai ser muito atacado. E essas transições de ataque vão, principalmente nessas paradas de medo, né? A gente vai chegar lá mais pra frente. Vai causar, teoricamente, perguntas para esse medo para serem tamponadas, né? Você vai, às vezes, vai tamponar esse medo com
frases prontas de amigos, umas nojeira danada, né? Umas teorias noja, que vai desinflexionar de um atraso, de uma reação, uma desatenção complexa que vai fazer reação em cadeia. E vai às vezes prender você e a sua sensação nervosa para suspeitar dessas paradas, né? Desses atrasos. Então, veja só como é importante isso nos nossos projetos de vida, porque um dos projetos maiores da segurança do homem é o casamento, né? Não é à toa que contra o casamento existem vários projetos sendo acontecidos para tentar conseguir conciliar a história para poder dizer que é tão seguro quanto o casamento é ou já foi, né? Porque se a gente tem isso tudo que a gente tem hoje, é graças a essas relações íntimas de casamento, os conhecimentos e tal. Mas é claro que a gente tem vários tipos de pontos de vistas, e nesses pontos existem curtos que desproliferam sobre as suas aguardas de tempo. Então, olha só, aguardas de tempo, né? Assim como a gente tem os anjos da guarda, que nos retratam a partir de propostas de extensão, nós nos tomamos, né, nos cuidados, sobre reverências de referências a valores. O tempo é o tempo de que uma pessoa se aguarda de você é outra. Quando alguém está aguardando você chegar, as atividades que discutem nesses eixos das cognições colinérgicas dela fazem discursos a várias relações lógicas alojadas nela, principalmente quando ela guarda informações de amigos que sofreram com isso. Aí o sofrimento vem à tona e aí desescala nessa pessoa vários varais que desimpulsam a probabilidade de ter acontecido algo. O fulano atrasou. Será que aconteceu um acidente com ele? Será que... Por que ele não está ligando para mim? Será que ele não está gostando de mim? Será que ele está com outro ou com outra? E aí tudo isso vai virando uma bola, um bolos. E aí isso vai se você vai dizendo sim para isso vai simbolizando algo. E o embolismo é você desembolar tanto que vai criar desse trajeto um desintrajeto, né? É você fazer assim, desse trajeto, por conta de um risco aqui, ou seja, um atraso nas horas, no seu organismo, né? Não no organismo da pessoa, porque pode ter acontecido várias coisas, até acidente. Você vai criar um desvio aqui para preencher com teorias do que aconteceu. Eu acho que teoricamente ele tá com outro, ou ele tá com outra, né? Pode ser amigo. E aí tudo essa fluorescência de ciúmes pode desaguardar em você algum reflexo orgânico ruim, que vai ser desflorenciado a partir de uma enxaqueca, de uma dor de cabeça, de uma dificuldade de estar com essa pessoa, né? Porque que ninguém hoje em dia tá tendo paciência para poder conversar, né? Conversar no modo desse entendimento que a gente está evidenciando aqui, porque isso meio que descurta o florescer, né, das raízes que desenervam a relação, a preocupação. Se isso aqui para mim é uma raiz, essa raiz é muito importante, porque é ela que desextrai dos solos a capacidade
para se manter estável frente a esse referencial. No caso, a gente está falando do relacionamento, mas para qualquer referencial que importa em universo o equilíbrio, que é a razão de toda a divisão expressa na gente, que diz coeficientemente nos dá intimidade para estar em equilíbrio no organismo, ou seja, estar em simetria, cuidando dessa dissimetria. E aí, sobre os eu-ímãs, né, que são as cismas de ciúmes, né, que se acendem mais de uma vez e que fazem multiplicação em I, né, que é uma que eu já sempre falo assim, o I é a desescala, né? Você desescala a exclamação elevando esse ponto para cima. Então, eu e o ímãs, que pontos de imaginação de teóricas, sobre esses eu-ímãs, né, que é a pessoa praticando isso, as digitastrações dessas pausas fazem pesos halteres na descamada, na descaração, no disser, visto a ser alguém que espera, a ser alguém que se apacienta em armar o pensamento, né? Eu vou parar aqui assim, e vou falar assim, eu sugiro, né, sempre válvulas de escape, né? Sempre você ter um travesseiro, um encobertador para gerenciar e gerar paciência sobre esses desprocessos que acabam acontecendo, né, nessas investigações dos seres, procurando as seguranças de seres nessas rodas. E assim, pesam, fazem halteres e pensamento. Sabe como você desaltera esses halteres? Você se relaxa trabalhando com eles. E o trabalho com eles é brincar, é artificializar deles, reverenciando eles de forma que vai lhe expressar um ganho, sabe? Conquistando eles a partir de um desenvolvimento mecânico com essas relações, né? Então, nesse tempo que está em atraso, você utilizar esse tempo para desatrasar-se também. E aí, nesse desatrasar-se também, você tem que criar uma relação, né? O que é uma relação? É algo que lhes pede uma atividade. A atividade, ela recompensa e faz o dispensar desse lamento, né? Sarmento. Então, você dispersar ele de forma que você vai se aproveitar, né? Sob distração das águas, desinformam os estados de serviço, né? Porque, olha, se você colocar mastigar teorias, elas vão meio que desembolar, vão formar bolos nessa passagem que vão descarregar você. Agora, se você se aproveitar desse tempo, você pode fortalecer ainda mais essa trajetória em todos os pontos, sabe? Você pode descortar todos os pontos fazendo uma reencamadação estratégica bem pensada, né? Um repensar-se. E sob distrações das águas, desinformam os estados de ser visto, né? Por que distrações das águas? Porque são as difrações das águas. Vamos pôr aqui, de separação de misturas.
a gente tem vários métodos de separações de misturas. Métodos para separar o que viu, o que comeu, o que encostou, o que agarrou, né? Então a gente tem vários métodos. Um dos métodos que se diz fracionar as expressões nossa são a destilação fracionada. Isso é o que faz recompensa das misturas em um grau de conjunto muito grande. Quando a gente está falando da vida e da trajetória da vida, a gente tem um conjunto muito grande de pontos que tentam se organizar entre si para poder se equilibrarem. Quando a gente está descortando esse ponto e inflexionando ele em alguns âmbitos teóricos, a gente meio que desescala esse trajeto, né? Essa passagem. E o que precisa ser feito? A difração tudo isso aqui, ó, todas essas teorias vão fazer no final a resultante revelar a você assim, ó. Sabe? E aí você vai estar nesse quadrante aqui, ó. Você não vai estar ativa, você não vai desarcar isso, você vai descompressar isso. Então olha só, você vai jogar vetores para cá e vai fazer carinha de mal. Vai fazer carinha de mal tanto que vai ultrapassar o bem, né? A positividade que você poderia gerar. Nesses casos você tem que desarcar com isso, e o desarcar com isso é você eliminar teorias e fazer a prática das horas, né? Então você faz uma definitória, ó. Dependendo da proporção de tempo que passou e fulano não chegou, né? O que você vai fazer? Você vai desrealizar algo, né? E aí para cada parada dessa de tempo que passou, você vai transitando coisas que você pode fazer para desarcar as teorias que nasceriam, né? E fariam a desinfecção, viralizariam você e as atividades que te reverenciariam uma desexpressão de si assim, né? Ou somente assim, ó, né? Assim, tipo, equilibrada, né? Mas não essa bandeira aqui, ó, sabe? Pois é, isso salva vidas. E sob distração das águas desinformam os estados do ser visto, ó. Então aqui a gente tem uma nota X, aqui a gente tem uma nota X, aqui tem uma nota X. Essa nota vai desinformar você a partir das águas de ser visto sobre esses terminais, né? Então você pode escolher ou criar teorias ou se programar desinteorizando esses arcos. E o desinstinto, o desinstinto, o desinstinto, né? Você sentindo por esse sim de um atraso, as dores, né? As identidades das dores, você é que vai escolher pela segurança. Qual segurança? A segurança que a gente falou desde o começo do vídeo, ó. Pela frequência que questiona a partir dessa programação que desorienta você, frequência que questiona da velocidade. Velocidade é
é a deocupação da passagem do tempo, né? A da velocidade, a da veloci, que pede em fortemente somador, né? Que pede em forte. Forte é como se fosse o cofre, né? O cofre da paciência. E aí você tem que gastar a paciência nessa hora mesmo. Então, de vê-lo, né, que está se atrasando, você pede desse forte de paciência, né, desse cofre, disposição, né, força para a mente de somar a dor, né, que aí você vai rastrear a dor sensitivamente e vai se orientar organicamente para de suportá-la, né? E de suportá-la é você ultrajar programas para ela, é você passar várias vezes por elas. É isso aqui, ó. É você fazer essa repetitória aqui, ó. Você liga de novo o percurso e faz a análise. De novo. Você vai passa pelo caminho de novo e insiste. Passa. E aí quando pensa que não, você vai conhecendo um conjunto maior de informações dessa passagem. Você vai conhecendo os carros que geralmente passam, as lojas que geralmente passam, como que é a dinâmica no horário que você passa. E aí tudo isso vai te desintegrando força de desimpedir, de desarcar com essas atividades que descontrariam a atividade de expansão desse universo que faz em seu organismo um acondicionamento de estar com o outro, para com o outro, né? No exemplo que a gente falou, seja outro animal, seja outro esposo, esposa, namorado, namorada, seja outro, ou seja, um esporte, amigo, seja o que for. Eu acho que por hoje tá bom, né? Vou deixar marcado aqui, e aí provavelmente semana que vem a gente dá continuidade desse slide aqui, ó, desse parágrafo em diante. Ainda tem mais alguns slides e um desenho aqui que vai revelar para nós esse conteúdo, né? Vai desengrafitar para nós quase que um desaplauso a esse conteúdo. Bom, era isso que eu tinha para compartilhar no vídeo, né? Nesse segundo vídeo da série de vídeos sobre simbologia. Simbologia é algo muito grande para nós, então a gente não vai pisar no acelerador, até porque a gente conhece os limites dos nossos eixos de conhecimento e a gente procura deslimitar ele, né? Pedindo ao anjo, né? ao anjo essa condição de expandir o nosso raio, que nos diz em eixo orientação, né? Bom, simbologia nos descontrai e nos desrevela estados de nós que desatendem funções de capacitações muito maiores que a gente teria se a gente não utilizasse a simbologia, né? E a simbologia é tão natural,
é tão deflectivo e tão processual que às vezes a gente nem se dá conta de que está simbolizando algo. E esse símbolo está nos ajudando a gerenciar os nossos controles orgânicos. Por quê? Por causa da inteligência dessa gerência de roda. Isso é natural, isso é bom, isso é funcional. Porém, quando a gente estuda e busca armar as nossas sensibilidades para alguns ângulos dessa observação, a gente desapontua algumas inferências desse automatismo para desautomatizar essa roda e desobservar ela de um outro ângulo desse giro, né? Então, às vezes, olhar de cima, olhar de baixo, olhar de um outro de um outro compasso faz parte. Isso alimenta a nossa coragem, né? O nosso projeto de trabalhar a coragem de ser e sentir ser, né? Bom, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo então. Um abraço para todos. Fui.